Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Empate do Náutico diante do Central, jogo no Lacerdão em Caruaru, 2-2, partida bastante movimentada, jogo que manteve a liderança da Patativa no Campeonato Pernambucano com 10 pontos e o Náutico com 8 pontos na vice-liderança. Um resultado ruim pelas circunstâncias do campeonato, mas o jogo em si foi de reviravoltas e de um placar que, no fim das contas, o Central lamentou pela superioridade numérica. O Náutico pôde comemorar com aquela defesa do Wagner no fim, e um 2-2, onde o Náutico também se sentiu lesado pelo primeiro gol marcado pela equipe do Central. E agora a gente analisa alguns pontos desse duelo que aconteceu em Caruaru. De um jogo onde ele muda totalmente a sua conotação com o primeiro gol marcado. Um gol marcado aos 18 segundos pelo Evandro, que, diga-se de passagem, hoje foi o melhor em campo com a camisa alvirrubra, depois das críticas sofridas pelo torcedor. Isso muda totalmente o roteiro de um Central que poderia, quem sabe, durante a primeira etapa ou até mesmo no andamento da segunda, ditar o ritmo da partida pelas condições do Lacerdão, com o apoio de seu torcedor e com a boa fase vivida no Campeonato Pernambucano. Só que com um gol anotado logo no começo, um bom passe do Júlio César, que para mim, enquanto esteve fisicamente bem, inteiro no jogo, conseguiu ajudar o Náutico pelos lados, acaba acionando o Evandro. Ele vem num movimento em diagonal, chuta no lado contrário, vence o goleiro Jefferson e coloca a equipe alvirrubra em vantagem. O Náutico conseguiu, em relação às últimas partidas, esticar um pouco esse domínio de seu jogo por mais minutos. A gente viu que contra o Maguari, os 10, 15 primeiros minutos foram do Náutico. Hoje não foi diferente, mas o Náutico conseguiu estender esse volume de jogo, esse controle da partida até os 20, 25 minutos. Foi a partir daí que o Central começou as suas estocadas, principalmente pelos lados do campo, um gramado que não estava propiciando para nenhuma das equipes a condição de troca de passes, até pela rotação da partida, uma rotação bem diferente da qual o Central já havia enfrentado dentro do Campeonato Pernambucano, e as bolas alçadas que não estavam até o presente momento surtindo o determinado efeito. Até que numa bola parada, o cruzamento do Murilo Rangel, a posição irregular do Lucão, que acabou escorando para o Leandro Costa. O Leandro Costa acaba furando no lance e a bola sobra para Moacir empatar a partida. No lance onde houve claramente o erro da arbitragem em não ter anulado o gol da equipe do Central, que foi irregular, mas também um vacilo defensivo do Náutico. O Náutico sofreu durante todo o jogo com as bolas aéreas, as bolas alçadas, que na maioria das vezes não foram cortadas pela defesa. O torcedor criticou bastante nas redes sociais a presença do Guilherme Matos na equipe principal, nesse tipo de lance em específico, e também as investidas pelo alto de Rafael Vaz também não foram eficientes a ponto de evitar essas jogadas que se intensificaram no cabeceio do Central ao longo do jogo. Segundo tempo, o Central marca esse segundo gol da mesma maneira, a troca de atacantes, o primeiro toque de bola do Joelson, que até eu pensava que fosse aquele experiente Joelson, que recentemente passou pelo Altos, mas não, já é um outro centroavante mais jovem, venceu ali no costado da defesa do Náutico, um bom lançamento que ele acaba completando para o gol, e no comecinho da segunda etapa, já colocando a equipe da Patativa em vantagem. O Central, ele, com esse 2-1 no comecinho do segundo tempo, conseguiu ali controlar a partida, forçar o Náutico a sair um pouco mais de seu campo, até mesmo para tentar os contra-ataques. Só que o Náutico se intensifica no ataque. E um dos erros cruciais do Central foi, sem dúvida, cometer inúmeras faltas próximas à grande área. Isso deu ao Náutico a possibilidade de, mesmo sem tanta criação, com a bola no chão, com mais criatividade, com a parte técnica um pouco mais apurada, ter a bola parada como a sua principal arma. Foi assim que o Náutico acabou chegando ao empate. Num empate onde a bola, mais uma vez, do Evandro, uma cobrança de falta, bate na trave, e no rebote o Robson Reis, que havia entrado inclusive no lugar do Guilherme Matos, acabou sendo coroado com um gol de empate
da equipe alvirrubra. A expulsão de Leandro Bárcia atrapalha totalmente os planos de uma possível virada do Náutico, porque era plausível, né, de acontecer. O Náutico empolgado com aquele empate, poderia, quem sabe, crescer na partida, só que o uruguaio teve a infelicidade de levantar demais o pé e acabar sendo expulso, né, deixando o Náutico com a inferioridade numérica em campo e permitindo até com que o Central pudesse reagir, partir para cima. Até porque, na reta final do jogo, jogadores, né, que fisicamente já haviam entregado bastante de ambos os lados, mas você com um jogador a mais, você consegue, né, trabalhar um pouco mais, ter a paciência necessária de envolver o adversário para, quem sabe, surpreendê-lo. E foi o que o Central tentou, né, colocar em prática nos minutos finais da partida. Até que um cruzamento, um escanteio já nos últimos lances, uma ótima defesa do goleiro Wagner, né, que se não fosse o Wagner, o pezinho salvador do goleiro do Náutico, poderíamos ali ter a virada do Central e a manutenção dos 100% da Patativa no campeonato pernambucano. Pelas circunstâncias do jogo, um resultado injusto para ambas as equipes. O Náutico, pela falha individual do assistente da partida em não ter impugnado a jogada no primeiro gol da equipe da casa, né, e o Náutico poderia ter saído com um resultado positivo porque estava vencendo o jogo naquele recorte. E no caso do Central, faltou aquele poder ofensivo na reta final do jogo, né, de quem sabe com um 2-2, com um jogador a mais, poder ter tentado essa virada nos acréscimos dados por José Washington. Então um 2-2 que estaciona as duas equipes no campeonato. Para o Náutico agora observar a rodada, porque Retrô tem 6 pontos, Sport tem 6 pontos, Santa Cruz tem 6 pontos, e o Santa é o próximo adversário do Náutico. Né? Então um jogo onde os interesses da parte de cima da classificação serão evidentes, né? E consequentemente as equipes, né, brigarão aí palmo a palmo de campo, né, neste próximo final de semana pela vitória. No caso do Central, um compromisso também interessantíssimo contra o Retrô na Arena de Pernambuco, né? Duas equipes que estão aí brigando por essas vagas na próxima edição da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso interessa o Santa Cruz, que também está na disputa por essas vagas, e o Central, que começa muito bem. Foi a primeira equipe, inclusive, que conseguiu vazar o Náutico na competição. O Náutico não havia ainda sofrido gols, mas mostrou aquela mesma característica de partidas anteriores, onde o Central marcou muitos gols e também sofreu muitos gols. Né? Tem sido assim os jogos da equipe do Central. 4-1, 3-2, né? 2-2 hoje. Então, assim, a defesa tem sido vulnerável em alguns momentos, mas o ataque tem correspondido, não à toa, ainda segue como o melhor ataque da competição. Pontos positivos em relação ao Náutico, essa melhora do atacante Evandro, né? Quem sabe até a entrada de Robson Reis na equipe titular de Alan Al, na vaga do Guilherme Matos, não descarto, ser a dupla de Rafael Vaz. Muitas críticas ainda a Danilo Belão, e com razão. Jogador que tanto no apoio como na defesa tem tido problemas no lado direito. Acredito que o Lohan hoje tenha se configurado como titular da equipe, né, como o volante, né, ali naquela vaga que tinha-se uma dúvida anteriormente entre ele e Igor Pereira. No meio, Patrick Alan pode ser esse cara da armação, me parece bem, quando estiver fisicamente inteiro, né, já com essa musculatura solta para o restante da competição, pode ser muito útil. E no ataque, essas ausências que o Náutico ainda possui, né, de lacunas a serem preenchidas em seu plantel. Como, por exemplo, um substituto à altura para Evandro. O torcedor pode até falar em Cauã Maranhão, né, seria um teste muito válido, mas que Alan Al, até o presente momento, acabou não tendo, ou pelo menos não dando essa oportunidade ao prata da casa. A entrada de Cauã Santos deu uma melhorada pelos lados. Leandro Bárcia, para mim, ainda muito mal fisicamente, né, não apenas pela expulsão, mas também por alguns lances que foram lances capitais, como, por exemplo, o erro da saída do uruguaio no segundo gol marcado pela equipe do Central. Nesse trabalho de recomposição com pontas que não possuem muita qualidade técnica, funcionou no primeiro jogo, mas quando o Náutico coloca jogadores que, pelo menos ele espera que tecnicamente possa entregar algo do meio para frente, sofreu nesse trabalho de volta para a marcação. Então, de fato, algo que precisa ser trabalhado com esses atletas que fisicamente podem evoluir e podem ajudar a equipe num futuro próximo. Então, a gente vai ficar aguardando a próxima rodada. Esse 2-2 hoje foi um reflexo da disputa que o Campeonato Pernambucano está trazendo para os clubes nesse mês de janeiro, intenso, com praticamente 6 rodadas a serem disputadas para praticamente todas as equipes. E o Náutico
com esse empate em Caruaru. Mais uma vez jogando no interior do estado, venceu o Afogados agora contra a equipe do Central, um empate, e o Náutico seguindo invicto na competição, né? Não com 100%, mas invicto e brigando ali pela parte de cima da tabela. Estaremos acompanhando mais detalhes. Torcedor alvirrubro que ainda não é inscrito no canal do Anderson Batista, não perca tempo. Se inscreva, deixe o like nesse conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano. Torcedor do Central também, que nos acompanha do interior do estado, de Caruaru, de cidades vizinhas. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Esse é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais informações e também a análise das partidas do Campeonato Estadual, da Copa do Nordeste. Ao longo da temporada estaremos juntos com muito mais detalhes aqui na nossa plataforma. Até mais!